Partidos da base bolsonarista se unem pela eleição de Rogério Marinho para a presidência do Senado. 4 em cada 10 policiais consideram legítima a pauta golpista de 8 de janeiro. A Alemanha anuncia 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. Parte da verba será utilizada para auxiliar Yanomamis. Justiça determina a recontratação de profissionais cubanos para o programa Mais Médicos. O RB Notícias da Rede Brasil de televisão está começando. Os partidos progressistas, republicanos e liberal oficializaram a criação de um bloco para apoiar o bolsonarista Rogério Marinho à presidência do Senado. Ele disputa o cargo contra Rodrigo Pacheco, favorito à reeleição. As siglas realizaram uma coletiva de imprensa para anunciar a decisão. Os 3 partidos juntos somam 21 senadores. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que há uma aliança entre as siglas, na tentativa de eleger Marinho para assumir a cadeira no Senado. Ciro Nogueira, líder do Partido Progressista, também ressaltou que a ideia é fortalecer a candidatura do senador. E acertamos, já liquidamos, já conversamos com o Ciro, com o Marcos Pereira e com o nosso candidato Marinho sobre a nossa liderança no Senado. Vamos unir os 3 partidos, progressista, republicanos e PL. O intuito desse bloco é fortalecer e dar esperança ao povo no nosso país. Com a chegada desse bloco, lhe dar a sustentação necessária para que o Senado tenha, a partir da sua chegada, um homem que vem da estatura, que vem tentar dar harmonia entre os poderes. Para Marcos Pereira, presidente dos republicanos, é necessário ter alguém à frente do Senado que revise as matérias que são apresentadas pela Câmara, além de fortalecer a representatividade dos estados. Não é um terceiro turno, como alguns têm dito. O Senado é a casa alta do Congresso Nacional, senador Wellington, e tem a responsabilidade de representar os estados e fazer, Hilder, um trabalho de altíssimo nível, inclusive fazendo a revisão das matérias que são aprovadas na casa que eu pertenço, que é a Câmara dos Deputados. Rogério Marinho destacou que fará uma oposição responsável ao governo Lula. A nossa candidatura é uma candidatura da instituição. É uma candidatura do Senado da República. É uma candidatura que pretende resgatar a altivez, a importância, a pertinência dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem ligado para senadores com quem tem boas relações para pedir voto em Rogério Marinho na eleição para a presidência da Câmara Alta. Ainda assim, os principais articuladores da candidatura dizem que Rodrigo Pacheco se mantém na disputa com chances de se reeleger. A eleição será na próxima quarta-feira. Além de Marinho e Pacheco, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, também concorre, mas praticamente sem chances de vitória. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoia a candidatura de Pacheco. A Polícia Militar de Sorocaba, no interior de São Paulo, encontrou a bola autografada por Neymar, que foi roubada durante a invasão à Câmara dos Deputados no começo do mês. O homem confessou à Polícia Militar de Sorocaba, durante patrulhamento da equipe pela Vila Jardine, que furtou a bola no dia 8 de janeiro. Ele, juntamente com a bola, foram levados à delegacia para prestar depoimento. Apesar de ser liberado, o suspeito pode responder por roubo, informou a Polícia Federal.
O suspeito ficou em posse da bola por 20 dias, quando a entregou aos policiais militares no sábado. A Polícia Federal em Sorocaba informou que a bola foi lacrada e deve passar por perícia. O objeto será encaminhado para a unidade de Brasília, onde é feita a investigação da invasão aos prédios dos três poderes. O homem disse ainda que fugiu do local com a bola após a chegada de agentes da segurança. A bola foi um presente da delegação de jogadores do Santos Futebol Clube ao deputado Marco Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados em 10 de abril de 2012, por ocasião da sessão solene em comemoração ao centenário do clube. Olha aí, gente, segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 40% dos profissionais da segurança pública avaliam que a invasão às sedes dos três poderes foi condenável. Não pode ser tolerada, mas ao mesmo tempo entendem que as pautas defendidas pelos invasores eram legítimas e não atentam contra a democracia. Caramba, isso aí surpreende. Nós vamos ouvir então o comentarista Ney Gonçalves diz o que você acha disso, Ney? 4 policiais, entre 10, afirmam que os atos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília, com a destruição de parte do Palácio do Planalto, do Supremo e do Congresso Nacional, que eles não atentam contra a democracia. Vejam, senhores, onde chegamos. É claro que 4 entre 10 não é a maioria fica com 6, mas é preocupante que é quase a metade, nós estamos falando quase a metade dos policiais militares do país, quase a metade deles dão força aos extremistas e acham que o vandalismo, que o terrorismo de Brasília não atenta contra a democracia. Eu não ouvi, no meu contato pessoal, nem na imprensa do Brasil, nem nos relatos que são transmitidos aqui pela televisão, pelo rádio, pelos jornais e revistas, do que repercute no exterior, ninguém justificou os atos de Brasília. Pelo contrário, eles foram repudiados do mundo inteiro. Eles assustaram o mundo inteiro. Imagine você, se você que mora no Brasil ficou com aquelas imagens do Fantástico de tudo destruído, pessoas fazendo cocô dentro do Supremo, pessoas andando de toga, pessoas quebrando obras de arte, pessoas furando quadros. Se isso deixou você aterrorizado, estarrecido, imagine lá fora. Imagine o sujeito sentado na Austrália em frente à televisão e ver um negócio desse. Não, tudo isso foi condenado, não há justificativa para isso. Mas 4 entre 10 policiais acham que não houve atentado à democracia. O combate aos extremistas radicais do Brasil vai ser muito longo e duro. Na verdade, esse pessoal fardado, né, foi cultivado pelo governo Bolsonaro, pelo senhor presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, durante os 4 anos que ele esteve à frente do Palácio do Planalto em Brasília. Esse aí, então, é o resultado, né? Surpreendente essa pesquisa, hein? O governo da Alemanha vai doar ao Brasil 35 milhões de euros para ajudar a preservação da floresta amazônica e conter as mudanças climáticas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a verba também irá auxiliar o povo Yanomami. Em uma entrevista coletiva junto de Marina Silva, a ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, Svenja Schulz, anunciou a doação de 35 milhões de euros para os recursos do Fundo Amazônia. Nós queremos fortalecer o Fundo Amazonas, isso já ficou claro. 35 milhões de euros nós estamos liberando, com isso nós aumentamos a nossa parte. Isso são recursos que podem ser utilizados rapidamente. A doação será voltada para a conservação de florestas e para conter as mudanças climáticas. Marina Silva afirmou que o governo federal utilizará os recursos do Fundo Amazônia também para ajudar o povo Yanomami. Os recursos do Fundo Amazônia
eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. Os indígenas sofrem com uma grave crise de saúde. Entre as situações estão desnutrição grave e malária. Somente em 2022, 99 crianças entre 1 e 4 anos morreram devido ao avanço do garimpo ilegal na região. Na última sexta-feira, uma mulher Yanomami de 33 anos morreu por desnutrição grave. Suas 2 filhas estão internadas no único hospital infantil de Roraima, também em tratamento por desnutrição grave. Os recursos do Fundo Amazônia estavam travados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro desde 2019, quando o ex-chefe do executivo assumiu o cargo. Em 1º de janeiro deste ano, dia em que tomou posse como novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto determinando a retomada do fundo. Criado em 2008, o Fundo Amazônia é destinado a financiar ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento. Para a SUS, se o Brasil tem problemas, todos devem ajudar, pois a Amazônia é o pulmão do mundo. O Brasil é o pulmão do mundo, então se o Brasil tem problemas, todos nós temos que ajudar. Mas nós queremos também perspectivas para as pessoas, as questões sociais precisam ser tratadas. E a Marina Silva faz isso, Lula faz isso, e aqui nós queremos ajudar e queremos contribuir na cooperação. Esse assunto aí ainda continua em foco. Após uma viagem de avião de cerca de 2 horas, uma mulher carregando seu bebê desembarca no aeroporto de Boa Vista, em Roraima. É mais uma indígena Yanomami em busca de atendimento médico para criança em meio a uma emergência sanitária. Um avião pousa no aeroporto de Boa Vista, em Roraima. Dentro dele sai a equipe médica seguida por mãe e um bebê da etnia Yanomami. Os 2 foram trazidos para atendimento médico de urgência na capital, uma cena que vem se repetindo. Claro que no último mês a gente notou um aumento significativo dessas remoções, principalmente da região do Surucucu, né? A gente faz hoje em média de 6 a 10 remoções diárias de toda a região Yanomami, porém da região do Surucucu estão vindo pacientes mais graves, principalmente com desnutrição. Os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia indígena dispararam, impulsionando o governo federal a declarar emergência sanitária. A gente vê que são situações graves, realmente são indígenas, principalmente crianças com desnutrição, pneumonia, chegaram também, desidratação também, tem alguns casos que chegam, geralmente são crianças graves. Na sexta-feira, a Força Aérea Brasileira abriu um hospital de campanha para apoiar o atendimento aos indígenas. Foram instaladas várias barracas verde-oliva no pátio da Casa de Saúde Indígena, que é administrado por um órgão federal. Segundo a FAB, a unidade dispõe de laboratórios e ambulatórios para a realização de atendimentos emergenciais, consultas, exames e ultrassonografias. De acordo com a Agência Brasil, foram mobilizados 30 militares médicos de diferentes especialidades, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E a seguir, Justiça autoriza a recontratação de profissionais cubanos do programa Mais Médicos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.